Olá pessoal, boa noite. Vou chamar aqui a Flores para a gente começar a nossa conversa bujulística. Deixa eu chamar ela aqui. Oiê, Oiê, tudo bem, Mari? tudo bem e você? Bem também. Acho que vamos já ir começando. Quem quiser, vai entrando. Eu Uhum. vou só avisar que você já está. Tá bom. Ai, que simpática, sua xicrinha, muito fofinha. Ai, obrigada. Meu amor de xícara. Então, gente, boa noite, todo mundo que está aqui para ouvir esse bate-papo. Boa noite, Suzy. Boa noite, Vanessa, Carol. Eu não vou falando todo mundo porque na última conversa que eu tive com a Flora, do Bojoterapia, eu fiquei tão concentrada em dar oi e assinar para todo mundo que eu perdi várias coisas que ela estava falando. Então, assim, muito obrigada a todo mundo que está aqui, mas, né, vou concentrar na Mari. Ô, Mari, então, eu queria que você começasse a me falar um pouco sobre você primeiro. Quem que é você, onde que você mora, para quem não te conhece ainda. Então, eu sou a Mariana Flores, tem muita gente que me chama de Flores por conta do Instagram, porque é meu sobrenome também. Eu tenho 24 anos, moro em Curitiba, aqui no Paraná. Eu sou economista de formação, me formei esse ano no meio da pandemia e comecei a usar o Bujo no terceiro ano da faculdade, 3 anos atrás. E sou ilustradora, crio conteúdo para a internet. E é isso. Só isso, tudo. E dona, né, da loja Flor e Pétalo, né? Exatamente, empreendo na loja. E aí eu queria que então que você começasse falando sobre essa sua relação com o bujo, assim, como que você conheceu, quando que você começou a usar. Eu comecei no terceiro ano da faculdade. Eu lembro de testar várias coisas. Já tinha testado a agenda, já tinha testado o calendário no celular, já tinha testado o OneNote mesmo, que eu meio que tentava me organizar no OneNote e não funcionava. Todo ano eu tentava alguma coisa diferente, trocava. Aí uma amiga minha da faculdade, a Elo, ela conheceu o Bujo, acho que ela conheceu ou pelo YouTube ou pelo Pinterest, foi assim, nas redes sociais. E daí ela mostrou pra mim e eu fiquei, isso pode funcionar, porque a agenda nunca funcionou pra mim, porque tinha dias que faltava espaço no espaço que tinha lá. Ou tinha dias que eu não tinha, tipo, não anotava nada na agenda, daí ficava um monte de folha em branco e não usava direito. E era desperdiçado gastar muito dinheiro com uma coisa que eu acabava não usando direito. E daí eu testei, daí foi o primeiro ano usando o Bujo. Eu lembro que eu comecei num caderno super baratinho, ele era daqueles cadernos que encontra na Renner, é nessas lojas assim, que às vezes vendem alguns caderninhos que custam tipo R$ 20. Tem a folha muito fininha. E foi meu primeiro bujo nele, era do Mickey, a capa era super bonitinho, só que a folha era bem fina, eu sofri um pouco com a folha dele. E eu perdi ele na faculdade e eu não coloquei o nome no começo, porque nem lembrei de colocar o nome, e daí perdi na faculdade e nunca mais encontrei. Então esse foi meu primeiro bujo e eu não tenho registro dele porque ele se perdeu na faculdade. E daí eu comecei o outro, que daí foi no mesmo ano eu comecei o outro, porque eu perdi aquele na metade. E daí comecei ele de uma forma mais estruturada, sabendo mais ou menos já como é que fazia, só que ainda sem contato com o conteúdo do Ryder Carroll. Então era só o que eu via no Pinterest, no Instagram. Eu tentava copiar muitos layouts que eram bem cheios de coisa e desenhos para fazer bonito mesmo. Vem cá, dá oi pra titia, aí você vai lá pra você, tá? Aqui, ó, vem alguém dar oi, ó. Oi, Oi! essa é minha filhotinha. Vem cá, Que dar oi pra gente. bonitinha! Vai lá, pode ver, daqui a pouquinho você sai. Desculpa, Mari. Tudo bem. E foi isso. Eu comecei no terceiro ano da faculdade, conheci por uma amiga.
E daí fui testando, fui aprendendo testando. Legal. Aí você falou, né, que você começou vendo algumas coisas no Pinterest e aqui no Insta mesmo. Assim, quais que são as suas referências, as principais pessoas assim que você pegou como inspiração, ou no começo ou agora também? Tinha. Olha, eu sou péssima com nomes, isso é péssimo, porque daí o arroba eu não lembro. Tinha uma menina que não era do Brasil e que ela compartilhava no Instagram. Ela também fazia desenhos no bujo dela, só que era sempre tipo usando uma caneta só. Ela fazia o desenho e fazia os layouts. Eu lembro que ela só usava uma caneta. E ela era economista também, só que eu não lembro o arroba dela, porque eu sou péssima com nome. Ai. Se eu lembrar no decorrer da live, eu falo, mas tinha ela que eu me inspirava bastante, porque eu gostava disso, de usar só um material. Eu era cotista de renda na faculdade, então a grana era bem escassa e para mim ter um bujo lindo com uma caneta só era tipo assim, o auge. E achava muito bonito o Instagram dela. E também a Mari do Budget to the Minimal, que também eu me inspirava muito nos layouts dela. E também no Pinterest, aqueles que a gente procura tipo por tema, assim. E daí veio um monte, e daí eu tentava mesclar um pouco de um do outro para ver o que eu conseguia fazer. E até então eu não usava nada muito manual, assim. Eu era a pessoa mais do tentar usar o digital, porque teoricamente era mais prático, o aplicativo de celular, coisa assim. Só que não funcionava muito comigo, só começou a funcionar com o bujo mesmo. Entendi. Queria que você falasse sobre seus cadernos. Antes de você começar a fazer, né, na loja, quais que você usou? Eu acho que você vai acabar falando da loja, né? Até porque ultimamente, né, você usa do seu, mas assim, qual que foi essa trajetória, assim, de experimentar cadernos até você começar a criar os seus próprios? Uhum. Então, o primeiro foi esse super baratinho, que eu não lembro se eu comprei na C&A ou na Renner, que ele era R$ 20 e tinha folha bem fininha, folha branca, assim. E eu lembro que ele era menor, era um pouco menor que a 5, então os layouts ficavam. Eu usava muita folha para fazer um mês só, assim. E daí depois, eu até separei eles aqui. Daí depois foi o da Cícero, esse pretinho aqui. Ele tá, eu até tenho que colar ele, mas eu fico com dó de colar ele porque ele conta uma história de estar rasgado também. Mas ele tá todo estourado aqui no meio, porque eu vivia com ele dentro da mochila, enfim. E daí ele foi muito bem usado. E daí eu não, acho que eu não vou colar porque gosto da história dele assim, ele estouradinho mesmo. Marcas de existência, né? Exatamente. Daí foi esse daqui que eu comprei aqui em Curitiba mesmo. Tem uma livraria que se chama Grafite, que eles vendem sketchbooks assim lá. E eu lembro que era um pouco mais barato que o site da Cícero, daí eu aproveitei para comprar lá. E daí no segundo ano eu usei 2 cadernos, porque era o ano da. Foi o ano passado. Foi o ano passado. Esse foi o ano da monografia, então tava, meu bujo. E daí eu acabei usando 2. Esses 2 são da AP Cadernos, que ela é artesã aqui em Curitiba, e ela faz cadernos e sketchbooks à mão. E daí os dois, eles têm um tamanho bem diferente, porque esse aqui eu só precisava para os últimos meses do ano. E esse aqui eu acho que ele tem 160 páginas e a folha de papel pólen. E o outro é um pouco mais fino, eu acho que ele só tem 80 páginas, alguma. Não, acho que é menos, acho que umas 60 páginas só que eu pedi para ela, que era só para ficar o finalzinho do ano mesmo. Daí foi esses 2 que são dela. Esse aqui ele tem história também, a capa dela não é assim, a capa dela é de papel como esse. Eu colei uma etiqueta escrito bujo aqui na frente. Só que eu derramei café nele e daí eu tive que dar um jeito de cobrir a mancha que ficou muito feia. Daí eu peguei uma fita que veio de um livro da Dark Side e daí eu fiz a capa inteira com essa fita para cobrir. Então não tem capas assim lá, essa aqui é exclusiva que eu que fiz a capa dele. Fica muito legal essa. Eu procurei essa primeiro, depois que eu descobri que era uma fita. É uma fita, eu até tenho a fita aqui, ó. Essa fita aqui, que é do livro, veio de brinde do livro. E daí desse ano, daí já começou a ser da minha loja, que essa daqui era a coleção que eu fiz no finalzinho do ano passado. Eu fiz ela para uma feira que eu participei aqui em Curitiba. E daí ele foi uma das coleções da feira. E é esse. São esses os cadernos que eu usei até agora. Você está usando esse até hoje?
Esse sistema acabou. Tá nas 3 últimas folhas para esse ano. Então você usa mais ou menos uma média de um caderno por ano, né? De bujo. E você usa outros cadernos ao mesmo tempo? Ou não? Eu tenho mais alguns voltados para desenho mesmo, que daí é aquele squad da loja que eu até estava desenhando aqui hoje. Esse squad aqui, esse daqui também foi para a coleção que eu fiz para feira, que eu comentei. Daí esse é só para desenho mesmo, tem vários esboços meus, estudos para ilustração. Tem então mais para lápis. E daí eu tenho um desse quadrado, tenho um para aquarela, tenho um para marcador. E daí eu tenho também um caderno de disco da Caderno Inteligente, que é o caderno que eu usava para a faculdade e usava no curso de inglês, que parou agora na pandemia, era presencial e parou, então eu vou voltar a usar ele só ano que vem, mas tenho ele aqui. E eu tenho o meu rabisqueiro criativo, que é o caderno que eu gosto de fazer coisas aleatórias. Geralmente estou fazendo a anotação do curso de ilustração dele, e daí eu faço as anotações de uma forma diferente, porque eu absorvo mais conteúdo quando ele fica visualmente bonito, assim. E daí eu gosto de aplicar as coisas do curso de ilustração já desenhando, assim, tipo, o professor fala que a sombra tem que ser assim, assim. Aí eu já desenho ali, faço o esboço rápido e já uso aquele caderno mesmo para anotar coisas da aula e para colocar exemplos que o professor dá. E são esses, eu acho. Então você tem um caderno que você concentra, e aí depois, por causa das atividades, né, de ilustração, de desenho, você tem um para cada técnica, digamos assim. Para escrever eu uso mais o bujo mesmo. Tá, legal. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua loja agora, então. Da onde que surgiu esse interesse? Você já falou alguma coisa aí sobre feira, se você quiser comentar pra gente, que foi uma pergunta que eu recebi, assim, várias pessoas querendo saber a história. Então, o gosto por desenhar começou junto com o bujo, o que eu acho muito engraçado, porque quando eu conheci o bujo, como ainda não tinha o livro oficial, era tudo que a gente via no Pinterest, tudo que a gente via no Instagram, era sempre bujos muito elaborados e cheios de desenho. Até porque acho que as pessoas que faziam um bujo simples geralmente não compartilhavam na rede social, né? Porque geralmente o que a galera geralmente a galera que compartilha é a galera que desenha. E daí eu tava tentando copiar a galera para deixar bonito e eu comecei a sentir um prazer enorme em desenhar, assim, começou a virar uma paixão, gastar um tempo desenhando. Era uma forma que eu tinha uma válvula de escape na faculdade, porque para mim a faculdade foi um período de muita cobrança minha em mim mesma, porque eu era cotista, enfim, eu queria compensar de alguma forma as dificuldades que eu sentia, eu queria ser a melhor. E daí eu colocava uma pressão gigantesca em mim. E o bujo era a minha forma de, ao mesmo tempo que eu me organizava, eu me desestressava e tirava um tempo para mim no dia. Kiara tac-tac, chorando do lado. Tá? E daí eu comecei a desenhar. E daí a primeira personagem que surgiu no meu bujo foi a Oxy, que foi uma alien que eu desenhei. Ela era mais como uma forma de eu expressar como eu me sentia, assim, que eu me sentia um pouco alienígena, assim, na faculdade. E daí a galera achou tão bonito o desenho, começou a engajar no desenho e pedir para fazer Drawing Your Style, que daí eu compartilhava um desenho e as pessoas desenhavam do jeito que elas... do jeito delas, desenhar um desenho meu. E daí começou a galera pedir, e eu fiquei, gente, será que dá certo, né? Eu ficar desenhando assim, será que eu invisto nisso? E como era uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu resolvi investir. Daí eu comecei a desenhar mais, cada vez mais, e daí a loja surgiu disso, assim, tipo, será que isso pode se tornar uma renda extra, já que a galera tá pedindo? Aí eu resolvi investir na loja. Daí eu fiz, a primeira vez, eu fiz um pin da Oxy, que era a personagem que eu tinha criado. O pin saiu muito bem, esgotou muito rápido. Daí eu comecei a fazer adesivos e comprei uma mesa digitalizadora, que eu uso até hoje aqui, que ela conecta no computador para fazer desenho digital. E daí a loja surgiu disso. A feira foi uma loucura, assim, porque eu achava que ainda era só uma renda extra, muito, muito, muito extra, assim, porque era, sei lá, eu tirava talvez uns R$ 100 por mês no máximo.
das vendas da loja. E daí a feira foi meio que um impulsionador, porque tem uma feira aqui em Curitiba que se chama Mamute. É uma feira gráfica, vai vários artistas, vários artesãos. Então a galera que participa dessa feira é a galera que gosta disso, assim. E daí nessa feira eu vendi muita coisa. E tava chovendo muito, assim, aqui em Curitiba. E eu falei, meu Deus do céu, eu vendi muito e tava uma maior chuva. Eu falei, se fizesse sol, sei lá, eu largaria meu emprego e ficaria vendendo na feira, porque, nossa, vendeu muito bem. E daí, nesse período, eu estava trabalhando numa agência de publicidade, como analista de mídia. E daí, esse analista de mídia também que tem algumas coisas que explicam por que eu gosto de compartilhar em redes sociais e por que vem esse lado meu assim. Mesmo vindo de economia, eu trabalhei numa agência de publicidade. E daí essa feira foi meio que um divisor de águas para eu entender que daria para eu investir nisso e que eu poderia me tornar uma ilustradora se eu quisesse isso. E daí no começo desse ano, com a pandemia, eu acabei perdendo emprego. Eu trabalhava numa multinacional e eles já tinham sentido o corona antes de chegar aqui, né? Então, quando chegou o corona aqui, já foi meio que uma demissão em massa do pessoal, porque eles já sabiam que ia ter que reduzir custos. E daí aí eu fiquei naquele, e agora? Será que eu procuro outro emprego na área? Será que eu invisto mesmo na loja? O que que eu faço aqui? E daí um amigo, eu não tinha dinheiro para começar a loja, para investir nela, tudo que eu precisava. Um amigo meu me emprestou, e daí eu resolvi que eu ia tudo meu acerto eu ia investir na loja. E agora deu certo, eu estou conseguindo tirar uma renda mínima para mim dela. Ainda está em crescimento, ainda preciso que ela cresça o dobro para eu conseguir me manter de forma tranquila dela, assim, ela se sustentar. Mas deu certo. E agora estou conseguindo investir em cursos para aprimorar meu traço, investir em equipamento para desenhar. Tanto que agora que eu comecei com personalizados também. Até então eu não tinha, eu não sentia que eu tinha estrutura para trabalhar com personalizados. Porque primeiro eu não me sentia muito ilustradora, eu me sentia meio que invadindo o espaço, assim, porque eu fiquei, gente, eu desenvolvi isso agora, eu não desenho desde criança, eu nunca fui a criança que desenhava. E daí eu desenvolvi isso agora e já tô querendo viver disso já, da onde tô louca, né? Devo estar pirada. Daí, aí depois de muito trabalho de psicóloga e terapia, aí eu consegui tomar isso pra mim, assim, tipo, eu posso ser ilustradora assim, eu posso desenvolver isso agora, tá tudo bem. E daí virou uma paixão. E agora eu tô amando o que eu tô fazendo. Até então eu não tinha me sentido encontrado um espaço que eu me sentia tipo assim, isso é que eu quero fazer pra vida, assim. Porque eu escolhi economia muito novinha. Na sétima série eu já sabia que curso que eu queria fazer na faculdade. E, e, a- e eu adorei ter feito economia. Tá? É o curso que eu queria ter feito mesmo, porque me abriu muita minha visão de mundo, assim. Mas eu ainda me senti uma alienígena, por isso que eu desenhei a Oxy no meu bujo naquele período. E agora eu sinto que eu me encontrei, assim. Legal. Olha só, eu não sei se é só para mim, mas sua conexão parece que tá um pouco ruim, assim. Eu tô te vendo um pouco pixelada. Não sei se é só para mim. Eu acho que ninguém mais falou. Talvez seja a minha internet mesmo. A gente vai falando qualquer coisa, se cair qualquer coisa a gente volta, tá? Uhum. Tá, beleza. E aí eu queria que você me falasse então esses produtos, né, que aí você começou, porque pode ter gente que não conhece, né, sua loja. Então, a gente tem os cadernos, né, as cadernetas, por exemplo, a minha, maravilhosa, né, que passa muito sucesso. Mas Aham. tem os quadrinhos também, né, tem os pins, e aí eu queria que você falasse um pouco, assim, essa coisa, né, tipo assim, da onde que você teve a ideia, por que que você resolveu fazer cadernetas, por exemplo, em vez de espiral, ou esse tamanho A5 em vez de, entendeu? Assim, como que foram feitas essas suas escolhas? As pessoas estão falando que a sua tá meio ruim mesmo. Mas será que a gente continua? Pois é, porque aqui eu tô do lado do molden, né? Daí tá inteiro aqui. Mas será que. Será que tá dando pra me escutar bem ou se tá cortando a voz também? Te ouvir dá, só que a gente te vê um pouco pixelada, assim. Tipo, Nossa, que estranho. é. Poxa vida. Ah,
Ah, vamos continuar. Qualquer coisa, se for Tá. o caso, outro dia a gente marca outra e aí você fica, todo Uhum. mundo te vê inteiro. Tá A bom. gente finge que é um podcast. Tá bom. Espero que melhore aqui com um tempinho melhore. Mas pra mim tá aparecendo tudo ok aqui. Não sei o que que tá acontecendo. Mas tá. É sobre a loja. Eu resolvi fazer sketchbooks porque sketchbooks são os meus preferidos mesmo. Eu não sou muito fã de caderno com espiral, apesar de eu trabalhar com eles na loja. Foi uma escolha porque eu ainda não consegui investir em sketchbook, em cadernetas de todos os tamanhos que eu gostaria que eu tivesse. Por que que eu gosto de caderneta? Porque a gente não pode tirar a folha. E isso faz com que, mesmo quando a gente erre, a gente mantenha a história daquela folha ali. Eu gosto disso. Principalmente para desenhar, porque quando eu estou desenhando um caderno espiral, eu erro, eu fico, ai meu Deus, eu vou tirar essa folha, né? Porque eu errei. E daí dá essa vontade de tirar, porque dá para fazer isso. Então eu gosto de sketchbook e caderneta, porque eles não permitem isso de tirar folha. Eu gosto disso. E eu também gosto do formato de ser, não ficar enroscando. Às vezes, quando a gente coloca várias coisas na mochila, quando é com mola, acaba enroscando alguma coisa. Gosto do formato de caderneta. E acho que esses são os dois principais motivos que eu gosto de caderneta. A ideia é eu ter caderneta de vários tamanhos lá na loja, quando eu conseguir investir nisso, essa é a ideia. E aplicar a ilustração em tudo que eu conseguir aplicar. Desde as capas dos sketchbooks, como adesivos, os pins, que são os meus xodós da loja. Então, onde der para aplicar ilustração, eu vou tentar aplicar, mesmo que às vezes não seja só no ramo da papelaria. Eu estava pensando em aplicar em outras áreas também. Onde der para aplicar, eu vou tentar. Tá, então, aí agora, eu acho que você meio que já explicou, assim, né, que o seu sobrenome é Flores, mas da onde que surgiu a ideia do Flores Petalum? Porque eu acho que eu te seguia um pouco antes de você mudar o nome, né? Agora eu não lembro mais, acho que era com Flores, né? E aí, se você quiser falar um pouco sobre a escolha, assim, né, de como você se identifica. Uhum. Então, a Flores Petals veio do nome da Oxy, porque quando eu criei a Oxy, a gente foi definir o nome para ela. Eu tinha criado meio que uma historinha de que os pais dela estavam visitando a Terra quando era para ter a Oxy. E eles viram uma florzinha aqui na América do Sul. O nome dessa flor é Oxypetalum. O nome da Oxy é o nome de uma flor que tem aqui na América do Sul. É uma flor pequenininha, que tem várias petalazinhas assim, bem aberta. Existe, E verdade. existe, essa flor existe de verdade. A Oxy também. E daí, eu pensando no nome da loja, o Flores eu sempre gostei de manter, porque eu gosto eu gosto muito do meu sobrenome, tanto pelo que representa a minha família, o meu avô, que é dele o sobrenome, minha mãe também, é o sobrenome dela. E, então eu gosto muito do sobrenome, tanto que quando eu entrei na faculdade e as pessoas começaram a me chamar por Flores, eu me sentia no céu, assim, que, nossa, estão me chamando pelo sobrenome do meu avô, da minha mãe, eu tenho um orgulho gigantesco desse sobrenome. E daí eu resolvi manter. Hoje tem muita gente que às vezes nem sabe que meu nome é Mariana, só me conhece por Flores. Então eu resolvi unir o Flores com o Petalum, que daí era do nome da Oxy, da sensação que eu tinha quando eu criei o Instagram, quando eu criei tudo aqui, era essa sensação que eu tinha, que daí foi para Oxy e voltou para o nome de novo. Então ficou Flores Petalum por conta disso. Legal. Então, aí eu queria que você falasse, você falou um pouquinho antes, eu não sei agora, hoje em dia. Você prefere o bujo mais artístico ou você prefere um bujo minimalista? Como que você vê essa diferença e como que você aplica, assim, na sua vida? Então, o primeiro ano que eu usei o bujo, que eu tenho registro aqui no Instagram, que é aquele da Cícero, eu tentava copiar muitos layouts que eu via no Pinterest e no Instagram. Então, é o bujo mais decorado e cheio de coisas que eu tenho. E aí veio o ano da monografia e começou a ficar insustentável eu manter páginas super decoradas, porque o tempo ficou muito escasso para eu ter esse tempo livre, assim, para fazer as páginas. E daí veio o livro do Ryder Carroll, e daí eu comecei a ler o livro, e daí várias coisas caíram por terra. Tipo, foi meu mundo caiu, assim, porque tudo que falava no livro, tipo, não precisa ter desenho, não precisa ter nada, ele tem que ser produtivo. E daí eu comecei a perceber várias coisas que eu fazia
que coleções, por exemplo, que eu fazia que não fazia sentido nenhum eu ter ali no sketchbook. Por exemplo, eu lembro que eu tinha uma coleção de séries e eu ia marcando o episódio que eu via daquela série. E tudo bem, para algumas pessoas hoje ainda pode fazer sentido essa coleção. Eu não estou falando que não faz sentido para todo mundo, para algumas pessoas pode fazer. Mas para mim não fazia sentido porque a Netflix sabe onde eu tô na série. E daí eu esqueci de atualizar aquela coleção porque não tinha uma utilidade real para mim. Eu não precisava saber onde eu estava naquela série para voltar a assistir. Daí eu comecei a cortar essas coleções que não faziam diferença eu tendo bujo. E daí hoje o meu bujo é muito mais minimalista e muito mais registro diário do que desenho. Mas eu ainda mantenho a capa dos meses de uma forma mais artística, porque é um momento divertido de montar o próximo mês e meio que um ritual de passagem para o mês, assim. Então, daí hoje ele é muito menos decorado do que antes. Ele tem muito menos coleções personalizadas também. Ele é 90% registro diário mesmo, que é o que eu preciso no dia a dia, que é o que faz diferença aqui no dia a dia. E aí, era isso que eu ia te perguntar também, assim, né? Quais que são as coleções mais recorrentes, assim, no seu bujo, então? Para além do registro diário, né? Que é o principal, né? Que, assim, não sei se é o principal, né? Eu acho que assume para cada pessoa, né? Tem uma tarefa, assim. Mas quais são as coleções, assim, que você não deixa de ter, assim, que fazem mais sentido para você? Uma das coleções que eu faço todo ano, pelo menos 2 vezes por ano, é do armário cápsula, porque eu gosto de monitorar o meu consumo. Em diversas áreas da minha vida eu monitoro o meu consumo de alguma forma. E o armário cápsula é quando eu tiro todas as minhas roupas do guarda-roupa e olho o que faz sentido ficar ali, o que não faz. E daí eu faço essa coleção pelo menos 2 vezes por ano, já para tirar roupa para doação e para analisar um pouco o que eu tenho ali no guarda-roupa. Essa é uma das que eu faço todo ano, que não mudou. Também tem a coleção anual de menstruação, que daí eu coloco os ciclos ali. E essa é mais anual. Antigamente eu fazia ela mensal, mas aí eu comecei a usar um pouco de aplicativo para monitorar a menstruação, e daí eu acabei colocando essa só anual. E das coleções básicas, assim, do bujo, eu mantenho o índice, o registro futuro, os registros mensais e o diário. E daí tem algumas coleções que eu faço, às vezes, quando eu sinto alguma necessidade, assim, são mais específicas e alguns objetivos específicos. Por exemplo, se eu tiver levantando ideias de artes para loja, para desenvolver artes na loja, eu separo uma folha do caderno para colocar todas as ideias que eu tenho e tentar pensar nelas naquele espaço ali de folha, pensar nessas ideias. Ou quando alguma coisa muito diferente do normal aconteceu. Por exemplo, no início desse ano, a gente estava em reforma aqui em casa. Estava trocando o telhado. E foi um caos a reforma, foi um inferno. Ficou essa casa aqui, porque estava muito difícil, o tempo não estava ajudando, estava tudo um caos. E daí eu resolvi ter uma página no Bujo que eu colocasse algumas coisas que eu estava irritada naquele período. É meio que um bota para fora, um brain dump, assim, só que só da reforma. E daí tem até o desenho aqui, que eu talvez vocês não consigam ver, porque tá pixelado, mas eu desenhei uma cara minha muito braba, e daí eu coloquei algumas coisas que estavam me irritando no período, que os pedreiros não me ouviam, porque eu tava pagando os pedreiros, só que os pedreiros só ouviam meu pai, não eu, sendo que eu tava pagando. E daí tava me enchendo muito saco disso. E que daí eles não se organizavam direito com o dinheiro, de tipo, me passar uma planilha do que precisa. Eles não faziam isso. Todo dia ele precisava gastar com alguma coisa. E daí eu fui colocando todas essas coisas meio que um bota pra fora na página só pra esqueci a palavra, mas pra desabafar. Então, essa coleção que você falou menstrual é aquela que tem um freebie disponível lá no seu blog, não? Essa mesmo, que tem o freebie anual. Lá é aquela mesma que eu uso. Então, aí é isso, né? Lá você tem o blog, né? Que ele tem e não tem, né? Relação com a loja, e tem alguns posts que você põe lá. E aí esses freebies
você disponibiliza por quê? Porque você faz para você e aí você acha legal, você quer disponibilizar. Da onde que surgiu essa ideia de você disponibilizar gratuito? E as folhas, né? Que você tem a disponibilidade, né, das folhas pontilhadas, da gente imprimir, mas também tem as folhas pontilhadas na loja, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa disponibilização sua, assim, na internet. Então, o blog ele começou junto com o Instagram lá em 2018. Eu comecei a compartilhar coisas no blog. E lá, além do Bujo, eu também compartilhava algumas coisas sobre vegetarianismo, que foi bem o período que eu estava transitando. E então tem vários conteúdos lá que era um pouco informativo também. Eu compartilhei sobre DIU, compartilhei sobre pílula anticoncepcional lá também. E daí os freebies eles começaram porque os primeiros começaram só com desenho mesmo, porque eu estava testando, aprendendo a usar a mesa digitalizadora para desenho. E daí eu resolvi disponibilizar alguns para sentir como é que era, disponibilizar, aprender como é que funcionava. E daí eu disponibilizei, os primeiros eram só desenhos, que ainda estão lá, inclusive esses de desenhos, que já mudou muito o meu traço, e o traço está bem tremido, inclusive, naqueles. Mas era quando eu estava aprendendo e eu mantive eles lá, porque tem um valor sentimental também simbólico. Depois eu comecei a pensar em freebies que fossem úteis, assim, pra galera que tá começando o bujo, porque eu sentia que às vezes a galera tem vontade de fazer um bujo mais decorado, coisa assim, e não conseguia fazer, às vezes por não testar coisas, não tentar fazer coisas diferentes. E daí eu resolvi disponibilizar lá para ajudar essa galera que queria enfeitar o bujo e às vezes não queria aprender a desenhar, enfim. Daí eu comecei a compartilhar lá. Por lá eu também compartilhei nome de meses com letras diferentes, nomes de dias da semana para a galera usar no bujo. Também tem o calendário, que todo ano me pedem um calendário lá, porque ajuda a galera a montar o registro futuro. Muita gente usa o calendário no registro futuro. Todo ano, um monte de gente me pede o calendário de novo. E daí já disponibilizei o calendário lá esse ano também. As folhas coloridas vieram da minha vontade de ter um caderno com folhas coloridas e não encontrar e ser muito caro para fazer. Eu fui pesquisar para eu fazer cadernos com folhas coloridas e é absurdamente caro fazer em pequena quantidade, né? Talvez em grande quantidade saia muito mais barato. E daí eu pensei, por que eu não faço um freebie então? E daí eu imprimo, colo e tá ali minha folha colorida. Eu posso ter folha colorida sempre que quiser, de cores muito diferentes. E daí foi aí que eu comecei a disponibilizar lá, então foi para uso meu primeiro. Acho que a maior parte deles foi para uso meu. O do armário cápsula, que eu também tenho um freebie lá para ajudar a galera a fazer armário cápsula também, foi pensando no meu. E esse menstrual também foi pensando no meu. Então a maioria deles foi pensando no meu. Na loja, daí já foi o pedido da galera que não tem impressora em casa, não tem como imprimir. E daí, para disponibilizar na loja, né? Tanto que agora tem adesivos também com nome de títulos e nome de dias da semana lá, o alfabeto também. E tem esses blocos com folhas coloridas para quem quiser usar também com folhas coloridas. Eu acho que a gente já está encaminhando, eu acho, um pouco para o final. Eu queria só que você me falasse, assim, quais materiais e técnicas que você normalmente mais usa no bujo e quais que são as dicas que você dá para quem tá caindo de cabeça, assim, né? Você tem os posts que você já explica do manual do bujo, mas se a pessoa não teve acesso de nada disso, assim, que você... Como que você sugere esse começo? Essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que quando a gente já faz o bujo há um tempo, a gente fica tão assim, fica meio óbvio algumas coisas pra gente, porque a gente já tá há tanto tempo usando, que a gente para de pensar como que quem tá começando, as dúvidas que as pessoas que estão começando têm. Então, às vezes, geralmente eu monto posts desses de início quando surge alguma dúvida nos stories, quando surge alguma dúvida em caixinha, que daí eu identifico, a galera tá com dúvida nisso, então eu vou compartilhar. Porque às vezes a gente sente que tá compartilhando, tá ficando chato compartilhar o mesmo conteúdo, assim. Por exemplo, o início do bujo. Todo ano eu compartilhava página por página do início de cada bujo. E daí eu comecei a sentir que tava ficando muito. Tava repetindo muito esse conteúdo.
E daí eu fiquei, acho que eu vou mudar o formato, não vou ficar compartilhando tanto como que eu começo, porque eu tô sentindo que eu tô sendo muito repetitiva. Mas mesmo assim, algumas pessoas esse ano pediram também para compartilhar como que eu ia começar meu Bujo 2021 e tal, então eu vou compartilhar ele também, como que eu vou começar. Mas tá sendo mais por demanda agora do que eu senti, será que eu vou compartilhar sobre isso? Porque não é mais um compartilhamento por aprendizado, é um compartilhamento por demanda, porque eu sinto que eu já absorvi o que funciona para mim, assim. E daí o que eu falaria pra galera que tá começando, se não. O manual do Bujo, eu já acho ele um pouquinho. A pessoa tem que saber o mínimo o que que é o Bujo, acho que já para pesquisar esse conteúdo. Porque eu, por exemplo, eu não sei como é que eu absorveria o livro se eu não tivesse contato nenhum, se eu não soubesse nada e comprasse o livro. Talvez não seria tão produtivo. Acho que ele foi muito produtivo para mim porque eu já usava o método. E daí eu acho que seria o post lá do blog, que é os primeiros posts que eu fiz, que era quando eu ainda não tinha lido o livro, e eu estava tentando compartilhar como eu montava o meu. Aí eu acho que esse seria o primeiro post que eu indicaria para quem não sabe absolutamente nada sobre o método, o que, que funciona, o que, que é, o que, que não é. Eu acho que seria esse o post que eu escrevi na época, quando eu estava começando. Vou compartilhar esse post depois, que é legal, né, da gente revisar. E, por fim, acho que é uma pergunta que eu fiz com a Flora, que eu achei muito legal, assim, só a título de curiosidade, assim, qual que é a coleção mais estranha, assim, que você já fez, que não fez sentido, você não sabe por que você fez essa coleção, e a mais importante, digamos assim, aqui, se você tivesse que escolher só uma para você fazer, qual que seria essa? Tá, deixa eu ver uma que não faz sentido. Para você, né? Aham, pra mim. Eu acho que uma que não fazia sentido pra mim era essa de monitoramento das séries que eu fazia no começo. E daí deixou de fazer sentido porque eu não atualizava ela, não via sentido em atualizar. Era só uma coleção bonitinha que eu tinha feito, mas que não era útil, assim. Então acho que foi essa. E acho que a que eu só, se eu fosse escolher só uma pra usar, seria o registro diário das que são as que são as principais do método seria só o registro diário, se fosse para escolher só uma. E se fosse de personalizada, acho que seria o brain dump, que é essa de colocar no papel tudo que está na tua cabeça para depois reorganizar em outras, ou em coleções específicas, ou em, sei lá, se você tá cheio de alguma coisa, não tá conseguindo fazer nada, usa uma folha para colocar tudo que tá enchendo o saco, que tá na cabeça, e para depois começar a reorganizar. Daí seria essa, de Legal. personalizada. Né? Despejo de ideias. Ô Mari, muito obrigada por compartilhar um pouco de você, da sua vida, da loja. Para quem, né, chegou aqui agora ou quem está aqui até agora, é a Mariana Flores, do arroba loja Flores Pétalam e também do arroba Flores Pétalam, que tem gente que demorou um pouco, né, para identificar que era a mesma pessoa, né, só que um perfil assim, né, pessoal e um da loja, assim. E é isso, né, Mari? Assim, sempre compartilhando, né, novas coisas, então ela sempre disponibiliza. E agora, se você quiser falar um pouco sobre a leitura que vocês estão fazendo, que você tem, o grupo da leitura coletiva, sinta à vontade. Nesse ano eu tava sentindo. Como acabou a faculdade no final do ano passado, eu me formei esse ano, eu voltei a ler por diversão, não só ler porque era preciso ler. E daí, numa forma de voltar ao ritmo que eu tinha antes, porque quando na adolescência, enfim, no ensino médio, eu tinha um ritmo de leitura bem alto, assim, eu lia muitos livros ao mesmo tempo e de temas diferentes. Para pelo menos retomar um pouquinho disso, eu resolvi fazer um clube de leitura lá no Flores Pétalam. E daí a gente está voltando livros. Quando chega na metade do livro, a gente volta o próximo. E para ler junto. Os livros têm temas variados, apesar de que os dois que a gente já leu foram bem pro lado de. Puxando um pouco pro feminismo. O primeiro que a gente leu foi Mulheres que Correm com os Lobos. E foi muito legal ler em conjunto o livro. Eu acho que eu não teria lido ele sozinha, eu ia acabar desistindo na metade, porque é um livro muito denso e mexe muito com a gente. Então, ler em grupo foi meio que um abraço, assim, ler em grupo, porque a gente compartilhava a visão uma da outra e ficava muito mais leve, ficava muito mais rica a leitura.
E agora a gente está lendo Mulherzinhas, que é um livro que acontece na Guerra Civil Americana e conta a história de uma mãe e as 4 filhas. Daí tem uma parte que a gente vê assim o quanto era difícil aquela época ser mulher, porque é outro período, enfim. E daí puxa para um pouquinho desse lado do feminismo, mas é um livro mais romântico, mais leve. Eu ainda estou nos primeiros capítulos dele, ele é um livro bem grandinho, mas ele é para ser uma leitura bem leve, não tem absolutamente nenhum peso comparado com Mulheres que Correm com os Lobos. E daí, em janeiro, a gente começa a votar pro próximo, que pode ser de qualquer tema, pode ser de fantasia, pode ser qualquer coisa, é sempre democrático a escolha. A gente vota e é aquele que foi mais votado. E daí lá eu compartilho também template pra gente compartilhar no Instagram o ritmo da leitura para quem quiser, ou quem quiser controlar no Bujo, também eu compartilho lá no blog um freebie pra galera controlar no Bujo também. É, no Telegram, né? Você falou que é no Flores Pétalo, mas você não falou em qual canal, né? Então, assim, Exatamente. O canal que a gente troca isso é no Telegram, que a gente tem o canal do Flores Petalum, que é onde eu compartilho, fica a central de notícias, assim, que eu compartilho da loja, compartilho do blog, do Instagram, que eu compartilho conteúdo. E daí tem um grupo separado, que é só do clube de leitura, pra gente falar sobre o livro que a gente tá lendo atualmente. muito obrigada, Mari. Eu Muito que obrigada. agradeço. E a gente segue conversando e trocando, e eu vou compartilhar essas coisas que você foi falando. Depois, se você se sentir à vontade, eu acho que não, porque tem muito despejo seu de desabafo, né? Mas se você puder cobrir alguma coisa e mostrar pra gente, pelo menos no story, essa sua página que você falou, pra gente acompanhar, Tá tá bom, pode bom? deixar. Então Uhum. tá bom. Muito Um obrigada a todo beijo, mundo. Um beijo. obrigada. Tchau.